Para quem não me conhece, gente, eu sou a professora Bruna Américo. Eu dou aula no Fleming, aqui em Criciúma, Santa Catarina, e sou professora também do terceiro ano do ensino médio e do pré-vestibular em Florianópolis. Ah, as disciplinas de língua portuguesa e de redação. Então, hoje o Marcelo, né, o coordenador do curso, me pediu para aprofundar algum assunto com vocês, para que a gente fizesse uma aula de aprofundamento sobre algum assunto referente à gramática para a CAF. Fiquei pensando, e na verdade eu escolhi um assunto que é muito pertinente para qualquer prova, inclusive para a prova de redação, né? Então, assim, é, é, diferentemente, né, de alguns tópicos gramaticais, do tipo, análise sintática, que a gente usa mais para resolver questões, o assunto que eu escolhi para a gente conversar hoje, para a gente dar uma aprofundada hoje, é a vai ser, né, é importante para qualquer prática de linguagem que vocês têm. Ou seja, vai ser importante tanto para resolver as questões de gramática, e é presente, né, é assunto recorrente em praticamente todas as provas, principalmente na CAF, e muito importante para redação, que nada mais é do que o acento grave, tá? O acento grave, ou como a gente popularmente chama, de crase, né? A gente vai ver aí a diferença do que é crase, do que é o acento grave, porque a gente confunde meio as duas coisas, assim, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E a gente vai perceber que isso é dessa forma. Então, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, tá? Bruna, não entendi. Pode perguntar, abre o microfone, pergunta. Não gostaria, tá? Que ninguém saísse daqui com dúvida. A gente está aqui para aprender, ninguém sabe tudo, então a gente está aqui, de fato, para que vocês saiam daqui sabendo tudo a respeito de crase, matando qualquer questão e não errando mais a utilização do acento grave nas produções textuais de vocês. Tranquilo? Então, assim, eu sou bem tranquila em relação à dúvida. Pode, Bruna, volta lá no começo, não entendi nada. Pode voltar tudo que eu não entendi nada, não tem problema. Eu só vou pedir uma coisa: como eu vou compartilhar minha tela, eu vou pedir para que vocês, se houver dúvidas, para que vocês abram o microfone e me perguntem, tá? Porque eu não vou olhar o chat sempre, né? Eu não vou conseguir olhar ali o bate-papo sempre. Então, por gentileza, abram o microfone, perguntem mesmo, que na verdade eu estou aqui para servi-los, para, né, ajudar vocês a chegarem nos objetivos de vocês. Tranquilo? Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Eu vou começar. Bom, já vou avisar para vocês uma coisa: eu sou bem fora do padrão, tá, gente? Então, assim, todos os professores apresentam o slide bonitinho do Fleming, né? A outra vai lá e apresenta um slide colorido, mas eu não compartilhei minha tela, então vocês não estão enxergando o meu slide colorido, claro. Então, vamos lá. Box, a tela. Tela cheia, início. Vamos lá. Então, aqui, ops, PowerPoint. Só um minutinho, que deu brete aqui, não sei o que está acontecendo. Bruna, cadê você? Só um minutinho, tá? Que estava aberto ali o negócio, tá aqui, ó. Pronto. Aparecer sobre os outros. Ó, aqui está o meu slide de crase. Crase e uso do acento grave. Então, eu vou... Vocês estão enxergando? Só me digam se vocês estão enxergando, por gentileza. Alguém abre o microfone aí e me diz se estão enxergando. Por Oi, favor. prof. Não sei se está me Oi, escutando, mas dá tô. para ver sim. Tá bom. Muito obrigada, minha linda. Nada. Então, vamos lá.
Ah, o que que a gente precisa entender? Então, assim, gente, ó, eu vou ficar migrando entre os slides e essa telinha aqui, ó, do GoodNotes, que são as anotações que eu vou fazer, certo? Então, depois dessas anotações aqui, eu posso mandar para vocês, tá? Sem problema nenhum. Então, eu vou migrar entre o GoodNotes e os slides, porque se eu escrever em cima dos slides, eu vou ter que escrever na tela. E escrevendo na tela não vai ficar legal, tá? Então vamos lá. Por que que o nome da aula é crase e usos do acento grave? Ô, Bruna, crase e acento grave não é a mesma coisa? Não, não é. Então, a gente precisa primeiro partir dessa diferenciação do que é crase e do que é acento grave. Quando a gente pensa, então vou lá para a minha anotação. Quando a gente pensa em acento grave, a gente está falando exatamente disso aqui, ó. Ó, aquele acento, né, de esguelho, que eu costumo chamar de acento de esguelho, que nada mais é do que, graficamente, né, o acento agudo para o outro lado. Então, isso aqui, o nome disso aqui é acento. Oxe, essas coisas feias. É acento grave. Isso aqui é o tal do acento grave. Ô, Bruna, e crase? O que que é crase? Crase, gente, é um fenômeno linguístico. O que que é um fenômeno linguístico? Ou seja, é a junção de um A mais um outro A em língua portuguesa. Por que que isso aqui, ó, isso aqui é crase, é o nome do fenômeno. Aí existem casos em língua portuguesa que existe esse fenômeno da crase e a gente marca com acento grave. Mas existem casos em língua portuguesa que o acento grave é utilizado por outras razões, não porque existe crase. Ou seja, não porque existe essa junção de A mais A. É bem importante a gente pensar que o quê? Nas outras línguas do mundo, agora pensando, né, em outros idiomas, existe o caso de crase, existe, né, essa junção de duas vogais com outras vogais, com E, com I, com U. Em língua portuguesa, isso só existe um A e o outro A. Então, o que que a gente tira daqui? Vamos lá. Que o acento grave, em alguns casos, ele também é utilizado sem ter esse caso de crase. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, estou à disposição. O que que acontece aqui, ó? A gente sabe que tem um acento grave aqui. Todo mundo está vendo que eu acabei de colocar um acento grave aqui. Agora, existe aqui nessa composição, nessa estrutura, essa junção aqui de A mais A? Não, não existe. Então, o que que a gente precisa desvencilhar? O que que a gente precisa entender? Que existem casos da utilização de acento grave que não tem nada a ver com isso aqui, com a união de A mais A. Porque todo mundo pensa assim, ah, se eu troco por para, eu posso usar para e tem uma palavra feminina, eu posso usar o acento grave. Não, não pode. Por quê? Porque olha só, estou para a disposição, para a disposição? Não. Então, isso não é verdade. Tá? Então, a gente precisa desmistificar muita coisa, a gente precisa destruir algumas crenças, não é destruir, né? Mas ressignificar algumas crenças que a gente tem a vida inteira. Então, assim, acento grave, a gente utiliza em casos de crase, ou seja, nos casos em que uma construção me traz um A, que geralmente é uma preposição, e esse outro A aqui, que geralmente é um artigo. Só que eu não posso dizer que sempre vai ser um artigo também, tá? Então, pode ser um artigo, pode ser o a inicial ali do pronome demonstrativo, enfim, depois a gente vai ver todos os casos aí. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é isso, que acento grave é acento grave. Existem casos como esse, como é o caso dessa construção aqui, que não existe crase, não existe esse fenômeno de A mais A. Mesmo assim, a construção é marcada por acento grave. Então, vamos lá.
Vamos voltar lá para o nosso slide. Para que eu entenda, essa aqui é a regra geral. Quando a gente fala dos casos de crase mesmo. Como assim, Bruna, os casos de crase? Estou falando dos casos em que existe o A mais o A, tá? Então, essa regra geral aqui serve para os casos de crase. Então, esse aqui é o primeiro que a gente vai estudar. Vamos lá. Eu preciso de 3 condições básicas para que eu marque isso aqui, ó. Esse A mais esse A, que vira um A com acento grave, porque existe o fenômeno da crase. Primeira delas é que eu tenha um termo regente que exija a preposição a. O que é esse termo regente? Esse termo regente pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou então pode ser um advérbio. Vamos lá. Termo regente, verbo. Refiro-me. Se eu me refiro a alguma coisa. Esse verbo pede a preposição a. Então pode ser um verbo. Aqui a gente está falando do quê? De regência verbal. O termo regente também pode ser um substantivo. Se eu disser para vocês que eu tenho aversão, aversão é um substantivo que pede complemento, né? Então, eu estou falando de regência nominal agora, pede o complemento nominal. Eu tenho aversão a alguma coisa. Então, essa preposição a vai ser exigida pelo substantivo aversão. Mesma coisa, alusão, mesma coisa, obediência. Então, eu devo obediência a alguém. Então, esse a é exigido pelo termo regente, tranquilo. Pode ser um substantivo. Substantivo não, um adjetivo, desculpa. Pode ser um adjetivo. Daí a gente está falando de regência nominal também. Adjetivo. Então, se eu sou leal a alguém ou a alguma coisa. Se eu sou fiel a alguém ou a alguma coisa. Se eu sou igual a alguém ou a alguma coisa. Ou seja, tem vários adjetivos que pedem, ó, eu estou apta. Eu estou apta para ou apta a alguma coisa. Então, pode ser um adjetivo? Pode. Mas também pode ser um advérbio. Ops. Um advérbio. Então, a primeira condição é que eu tenha um termo regente que exija a preposição a. Então, esse aqui eu imagino que seja mais tranquilo, né? Para que a gente entenda. O grande problema está aqui, ó. Está no termo regido. O que é o termo regido? É aquele termo que vai complementar o sentido desse verbo, desse substantivo, desse adjetivo ou desse advérbio. Esse termo regido aqui, gente, ó, ele tem que admitir o artigo a. Por isso que a gramática tradicional, ela vai nos trazer o quê? Ela vai nos trazer casos de proibição de crase, ou seja, proibição de utilização de acento grave, né? Então, se a gente pensa em termo regido que admite o artigo a, obviamente, eu só estou falando de substantivos femininos. Ou seja, palavra masculina, por que não aceita artigo a? Porque aceita o artigo o, certo? Por que verbo não aceita? Por que não pode usar o acento grave diante de verbo? Porque verbo não vai admitir o artigo a na frente. Então, vamos lá. Esse termo regido, ele precisa admitir esse artigo a aqui. Então, vamos lá para nossas anotações. Vamos pensar em uma oração aí para a gente colocar um termo regente que pede a preposição a. Estou me referindo, ó.
Estou me referindo a. Esse a aqui, a gente sabe que é a preposição exigida pelo verbo referir-se. Ó, quem se refere a. Então, esse a aqui é a preposição exigida por esse verbo aqui, gente, ó. Beleza, tranquilo. Então, a gente já sabe que qualquer coisa que nós escrevermos aqui, a, me refiro 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 a. Ó, tudo que a gente colocar depois vai ter preposição. Preposição vai ter. O que a gente precisa saber? É se o termo regido, ou seja, aquele que vai completar o sentido desse verbo, se ele aceita o artigo a na frente. Então, é exatamente aí que a gente precisa pensar. E é aqui que vem todos os casos de proibição da utilização do acento grave em função da não existência da crase. Vamos lá. Estou me referindo à moça que senta na primeira carteira, tá? Depois a gente vai saber tudo se tem crase ou se não tem, se vai o acento grave ou se não vai. Estou me referindo a quem fala mal dos outros. A quem fala mal dos outros, tá? Estou me referindo a ela. Ó. Estou me referindo à minha prima, sei lá, minha prima que mora nos Estados Unidos. Que mora nos EUA. Eu estou me referindo, não, eu não tenho problema com, sei lá, com cantar em público. Eu estou me referindo a falar em público. É isso que eu não gosto. Ó, estou me referindo a falar em público. É isso que me mata. Não, tá. Estou me referindo a, que mais? A alguém que me faça feliz. Está falando da Joana? Não. Eu estou me referindo a, sei lá, a Catarina. Eu estou me referindo a Catarina, minha amiga. Ó. E estou me referindo a, Jesus Cristo. Como é que eu vou saber se tem ou não o fenômeno da crase? Aqui, 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 aqui. Como é que eu vou saber? É simples. Vou tentar fazer um sujeito de uma oração que tenha esse termo regido aqui, ó. Ou seja, o sujeito precisa ser o termo regido e eu vou colocar um a na frente para ver se esse a aqui, ó, é só preposição ou se ele também tem artigo. Ou se ele também tem aqui juntinho dele o artigo. Então, olha só. A moça que senta na primeira carteira é bonita. Pensem num sujeito bem assim, bem tranquilo, sabe? Bem idiota. A moça que senta na primeira carteira é bonita. A moça que senta na primeira carteira é o sujeito da oração, que eu idealizei. Esse moça que senta na primeira carteira aceita o artigo a aqui?
Aceita. Se aceita o artigo A aqui, é porque esse A é preposição exigida por esse verbo e mais o artigo aceito por esse termo aqui. Portanto, o acento grave incide aqui. Então, aqui é um caso de crase. Se é um caso de crase, eu marco com acento grave. Agora, vamos para o segundo exemplo. Eu estou me referindo a quem fala mal dos outros. Eu sei que esse verbo referir-se aqui, ó, ele pede ele pede a preposição a, certo? Agora eu preciso ver se isso aqui, ó, aceita o a na frente. Então eu vou fazer um sujeito com essa expressão aqui e vou tentar colocar o a na frente. Quem fala mal dos outros, sei lá, é falso, tá? Tenta botar um a na frente. A quem fala mal dos outros é falso. Aceita A? Aceita o artigo A? Não. Se não aceita o artigo A, é porque este azinho aqui, ó, é só preposição. E se é só preposição, não existe o fenômeno da crase, não existe A mais A. Então, esse A fica sozinho. Vamos lá. Ela. Ah, Bruna, ela é feminino. Eu sei que ela é feminino. Mas tenta fazer um sujeito com ela e coloca o A na frente. Porque este A aqui, a gente sabe que é a preposição exigida por esse verbo. Então, o A existe. Agora, tenta fazer um sujeito com ela e bota A na frente. Ela é bonita, bota o A na frente. Ela é bonita. Aceita? Não. Então, diante de pronome reto, eu não tenho artigo. Não tendo artigo, isso quer dizer que esse A aqui é só preposição. Agora, olha aqui. Minha prima que mora nos Estados Unidos. Eu sei que esse referir-se pede a preposição. Então, a preposição está aqui. O termo regido é minha prima que mora nos Estados Unidos. Vou tentar fazer um sujeito com minha prima que mora nos Estados Unidos. Vou botar um A na frente. A minha prima que mora nos Estados Unidos vem em dezembro. Aceitou A? Aceitou. Mas eu também posso fazer o sujeito sem o A? Minha prima que mora nos Estados Unidos vem em dezembro. Posso. Então, a utilização do artigo na frente do pronome possessivo feminino é opcional, é facultativo. O que que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a utilização do acento grave aqui, ó, também é facultativa. Por quê? Porque a utilização do artigo na frente do possessivo é facultativa. Então, aqui eu posso ou não colocar. Olha só, por que que eu não posso colocar diante de verbo? Não é porque eu acho feio, não é por isso, olha só. Falar em público. Eu estou me referindo a falar em público, é isso que não me agrada, por exemplo. Tá. Tenta fazer um sujeito com falar em público. Falar em público é muito difícil. Bota um A na frente para ver. A falar em público é muito difícil. Aceita? Não. Verbo não aceita, artigo na frente. Então, é por isso que esse A aqui, ó, é só preposição. Sendo só preposição, não tem acento grave. Vamos lá. Pronome indefinido. Alguém que me faça feliz. Então, eu sei que esse A aqui, ó, é preposição, porque o verbo referir se pede. Então, eu estou me referindo a alguém que me faça feliz. Agora, tenta fazer um sujeito com alguém que me faça feliz e bota o A na frente. Há alguém que me faça feliz está por vir, por exemplo. Aceita? O alguém aceita o A na frente? Não. Então, se não aceita o A na frente, é porque este A aqui, ó, é só preposição. Então, nada de acento grave. O que que acontece com o nome próprio? Nome próprio, gente, vai depender da
familiaridade que eu tenho com a pessoa. Não é nem familiaridade, é familiaridade. A gente pode chamar de familiaridade. Vamos lá. Se eu chamar, eu tenho uma amiga. Como é que a gente chama pessoas com quem a gente tem contato direto? Ó, eu vou lá na casa da Catarina. A Catarina é minha amiga. A Joana é minha colega. A gente sempre coloca artigo na frente de nome próprio, né? Quando é uma pessoa próxima a gente. O que que acontece? Se eu utilizo o artigo na frente da Catarina, porque a Catarina é minha amiga, o que que vai acontecer? Isso aqui vai ser artigo mais preposição. Eu não estou falando da Rafaela, eu estou me referindo à Catarina. Só que como eu uso o artigo na frente da Catarina ali, ó, porque a Catarina é uma amiga minha com quem eu tenho intimidade, eu vou utilizar o acento grave. Agora, olha aqui. Estou me referindo a Jesus Cristo. Tenta fazer um, um sujeito com Jesus Cristo e botar na frente. Claro que não vai aceitar. Por que que não vai aceitar? Porque Jesus Cristo é substantivo masculino. Eu não vou falar, Jesus Cristo morreu na cruz. É por isso. Então, é tudo muito. Na verdade, quando a gente entende o mecanismo, é muito fácil. É muito fácil. Porque eu preciso de um A que seja preposição e um A que seja artigo. Qualquer termo que não aceite esse artigo, o A na frente, não vai receber o acento indicativo de crase, porque não existe a crase, né? Vamos lá. Ô, prof, então Oi, resumindo, amor. sempre quando é indefinido ou quando é masculino, nunca vai crase. É Nunca vai. só quando é feminino e ainda tem umas exceções, isso? Exatamente, é isso aí. Beleza. Porque o termo precisa aceitar o artigo A na frente. Quer ver? Olha só, vamos fazer um com essa. Por exemplo, estou me referindo a essa, sei lá, essa matéria difícil, tá? Não estou falando da outra matéria, eu estou me referindo a essa matéria difícil. Olha o que acontece. Eu sei que esse a preposição existe, né? Agora tenta fazer um sujeito com essa matéria difícil e bota A na frente. Essa matéria difícil, sei lá, vai cair na prova. Bota um A na frente para ver se dá. Essa matéria difícil vai cair na prova. Rola? Não rola. Então, esse A aqui, ó, é só preposição, não tem artigo. É simples, não é? É super simples. Aí o que que vai acontecer, gente? Tem vários professores que dão regrinha, aí se volto A, crase A, se vou A, volto da, crase A, se vou A, volto D, crase para quê? Eu não sou muito de macete não, tá? O que que acontece com topônimos? O que que são topônimos? Nomes de lugar, tá? Nomes de lugares a gente chama de topônimos. Ah, por exemplo, eu vou a Florianópolis. Agora eu vou a Flórida. Eu vou a Portugal. Eu vou a, sei lá, Áustria. E eu vou a Criciúma. A gente sabe que o verbo ir, ele pede preposição a. Então, a preposição sempre vai existir, certo? O que que acontece? Tenta fazer um sujeito com Florianópolis. A lógica é exatamente a mesma, gente. Tenta fazer um sujeito com Florianópolis e bota A na frente. A Florianópolis é a cidade dos meus sonhos. Rola o A na frente de Florianópolis? Não. Então, isso aqui é só preposição, ó. Não tem artigo. Então, não vai acento grave. Agora, pensem em Flórida. Tenta
fazer um sujeito com Flórida e botar na frente. A Flórida foi, sei lá, acometida por um tsunami. Rola o A diante de Flórida? Rola. Se rola o A diante de Flórida, acento grave. Portugal. Portugal é o país onde eu quero morar. Tá. Bota um A na frente. A, Portugal é o país onde eu quero morar. Rola? Não. Então, esse A aqui é só preposição, nada de acento grave. Áustria. A Áustria é um país desenvolvido. Rola o A na frente de Áustria? Rola. Se rola o A, então tem acento grave. A lógica é exatamente a mesma. Criciúma. Criciúma é o nome de uma cidade. A gente usa A na frente de Criciúma? A Criciúma é uma cidade, parará. Não. Então, esse A aqui é só preposição exigida pelo verbo ir. Ou Professora, seja, uma dúvida rapidinho. Por exemplo, ali no uhum, caso de Florianópolis e Criciúma, pelo menos eu faço a relação, tipo, a cidade Florianópolis, a cidade tá. Criciúma. Para mim parece feminino, porque também eu não vou falar o Criciúma. Eu Como é sei, que faz entendi. para diferenciar isso? Então, mas a gente usaria de, né? Ó, eu sou de Florianópolis. Tu não utilizaria eu sou da Florianópolis. A menos que tu falasse eu sou da cidade de Florianópolis. Ah, entendi. Não, beleza. Entendeu? Agora, Uhum. se tu nascesse na Flórida, tu ia falar eu sou da Flórida. Eu sou da Áustria. Entendeu? Então, o segredo é o quê? É a utilização do artigo diante do termo. Se existe artigo, existe crase. Se não existe artigo, não existe crase. Vai dizer que não é fácil, gente. É super fácil. Aí tá. A outra condição que existe, ali, ó. Panapampam, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, é o termo regente, que exige a preposição, termo regido, que admite o artigo, e não misturar número. O que é não misturar número? Olha essa construção aqui, ó. Eu sou imune a dores de amor. Mentira, ninguém é imune a dores de amor. O que que, o que que a gente pode tirar daqui, gente? Olha só. Eu tenho um adjetivo aqui, ó, imune, que pede preposição, né? Se eu sou imune a alguma coisa. A preposição tá aqui. Tranquilo. Se eu fosse fazer um sujeito com dores de amor, qual seria o artigo que eu utilizaria na frente? Eu utilizaria o as, né? As dores de amor são, sei lá, as mais doloridas do mundo. Então, esse artigo aqui estaria no plural. Se eu tenho o a no singular, é porque esse a aqui é só preposição. Se dor está no plural e o a no singular, é porque esse a é só a preposição exigida por imune. Agora, se isso aqui também estiver no plural, ó, sou imune às dores de amor, aí ok. Aí eu tenho o a mais o artigo as. Aí sim eu vou colocar o acento indicativo de crase. Então, por isso essa condição aqui, ó, de não misturar número. Se a preposição tá aqui sozinha, no singular, obviamente, né? Porque a preposição não varia, e o termo regido é plural, eu utilizaria o artigo no plural, não no singular. Então, eu não posso marcar com acento grave, porque, na verdade, o artigo não existe. Agora, se o termo regido estiver no plural e isso aqui for as, aí ok. Tranquilo? Então, tomem cuidado com isso aqui, porque isso aqui pega um monte de gente em prova. Vamos lá. O que mais? Agora fica bem fácil. Olha só. Por que que
Aí agora a gente vem para os casos facultativos. Por que que antes de pronome possessivo feminino, como é o caso da minha prima lá, das nossas anotações, eu posso ou não colocar o artigo, colocar o acento grave? Justamente porque a utilização do artigo na frente do pronome possessivo feminino é facultativa. Olha só, levaremos o livro à sua casa. Se eu disser sua casa é bonita, ou se eu disser a sua casa é bonita, tá tudo certo. Então, a utilização do acento grave é facultativa. Os nomes próprios, aí não é bem facultativo, né? Isso vai depender da familiaridade que a gente tem com a pessoa. Então, se eu uso, por exemplo, o A diante do Catarina, porque a Catarina é minha amiga, ó, então eu vou usar a crase, eu vou usar o acento grave. Agora, por exemplo, se eu estiver falando sobre a Joana d'Arc, tá? Eu vou ao museu onde estão guardados os pertences de Joana d'Arc. Nomes históricos, geralmente, a gente não tem familiaridade. Então, a gente não usa o acento grave. Porque eu falaria de Joana d'Arc, não da Joana d'Arc. E os casos especiais? Por que que são casos especiais? Olha só. Na verdade, a gente coloca como casos especiais, gente, mas olha só. Eu disse para vocês que o fenômeno da crase é A mais A. O que que acontece quando a gente pensa nessa construção aqui, ó? Faço alusão, se eu faço alusão a alguma coisa. O a que é exigido por esse termo aqui, ó, pelo alusão, ele se funde com o a inicial do pronome demonstrativo aquilo. Que vai acontecer com aquela, vai acontecer com aquele também. Então, faço alusão àquilo que aconteceu na semana passada. Ô, Bruno, não fica esquisito esse A aí com o aquilo com um acento grave? Eu sei que fica, mas isso aqui, gramaticalmente, é corretíssimo, porque, ó, alusão a começou com a demonstrativa aquele, aquela e aquilo, por mais que seja masculino. Tá. Outra coisa, antes da palavra casa, eu só vou usar o acento grave quando a casa tiver uma especificação. Olha só. Fui à casa apanhar os documentos do carro. Eu estou falando da minha própria casa, certo? Então, se eu estou falando da minha própria casa, eu não vou usar o acento grave. Agora, se eu estou falando da casa da Maria ou de Maria, enfim, a casa tem uma especificação, ó. Então, eu vou utilizar o acento grave. A mesma coisa, a gente vai acontecer com a palavra distância. Tem vários cartazes por aí com EAD ensino à distância. E esse A com acento grave, mas isso não é correto gramaticalmente. É um desvio gramatical. Por quê? Porque eu não tenho a especificação da distância. Se eu tivesse, por exemplo, a minha casa fica à distância de 5 quilômetros. Então, a distância está especificada. Aí, ok. Aí eu vou utilizar o acento grave. E, olha só, quando estão subtendidas as palavras moda, faculdade, empresa, escola ou qualquer coisa que seja feminina. Olha ali, ó. Ele escreve a Rui Barbosa. A moda de Rui Barbosa. Se eu disser para vocês que eu submeti, ó, eu submeti um artigo. Se eu submeto alguma coisa a alguém, né? Ou a alguma coisa. A isto é. Ó, isto é não é um termo feminino. Só que eu tenho aqui, ó, implícita a palavra revista. Por eu ter implícita a palavra revista, eu vou utilizar o acento indicativo de crase aqui. Beleza? Que mais? Só para a gente terminar aqui rapidinho, tá? Ops. Aqui. Vamos lá.
os pronomes relativos em língua portuguesa quais são, gente? Que, quem, onde, como, quando. A qual, ou qual, as quais, os quais, cujo, cuja, cujos, cujas, e quanto, quanta, quantos, quantas. Qual é o único relativo que tem o artigo na frente? Que é variável e tem o artigo na frente. A qual, ou qual, as quais, os quais. Tá. Qual é que é feminino? A qual e as quais. Quando é que eu vou utilizar o acento grave? Ó, no a qual, quando eu tiver um termo regente que peça, né? Ó, a menina a qual me refiro. Então, eu me refiro à menina. Esse verbo aqui, ele pede uma preposição, referir-se. Se ele pede preposição e o pronome é a qual, ó, o que que eu vou fazer? Vou utilizar o acento indicativo de classe. Na indicação de horas. Indicação de horas é o seguinte: eu posso ter indicação de horas, ó. O evento ocorrerá das 20 às 22. Eu tenho a palavra horas aqui, ó, implícita. Então, é das 20 horas até às 20 horas. Então, aqui eu tenho preposição mais artigo. Portanto, eu vou sempre usar, quando eu for indicar ou espaço, ou intervalo de tempo, né, de horas, ou então uma hora pontual. Eu vou à sua casa às 21 horas, por exemplo. Sempre vou usar. Aqui, quando eu uso a preposição até, o evento se estendeu das 20 horas até às 22. O que que acontece? Quando eu uso a preposição até, a utilização do acento grave aqui, gente, ó, é facultativa, tá? Então, eu posso ou não posso, ou posso não usar, não tem problema. O que que acontece? Pensem que é só essa preposição aqui, é só o até. Se a minha construção for o seguinte, o evento se estendeu após as 22 horas. O após também é preposição. Só que eu acabei de dizer para vocês que a única preposição que aceita, que faculta o uso do acento grave é o até. Ou seja, o após eu não posso usar. Ou então eu estou aqui desde as 8 horas. Desde também é uma preposição. Só que a única que faculta a utilização do acento grave é o até. Então, gravem essa preposição aqui, porque eu não posso considerar errada uma alternativa que tenha o acento grave, mas eu também não posso considerar errada uma alternativa que tenha o acento grave. Agora, depois, após, desde, nada disso vai aceitar. Porque é como se a gente tivesse duas preposições, né? Após, às 22 horas. E em locuções adverbiais e conjuntivas, aí esse caso aqui, gente, ó, são aqueles casos que eu falei lá no começo, que na verdade não são casos de crase. São utilizações do acento grave que não tem nada a ver com crase. Porque eu não tenho aqui, por exemplo, ó, eu escrevo a caneta. Para a caneta? A caneta? Não, é a maneira como eu escrevo. Então, aqui não tem crase. Não tem o fenômeno da crase de A mais A, mas a gente utiliza o acento grave. Mesma coisa, ó, carro, gasolina, a tinta, a medida que, as claras, à vista, à esquerda. E é importante a gente entender o quê? Que o núcleo dessas locuções, ele é sempre feminino. Por isso que eu vendo à vista com acento grave e vendo a prazo sem acento grave, porque prazo é menino, prazo é masculino. Então, todas essas locuções adverbiais e conjuntivas vão ter o núcleo feminino. E para encerrar, bem encerradinha nossa aula, eu já falei demais, né? Eu sei. Fora todas as proibições. Por que que são proibições? Porque os termos regidos não vão aceitar o artigo,
Eu também não posso usar o acento grave quando eu tiver repetição, ou seja, locuções que tenham duas palavras repetidas, ó. Cara a cara, frente a frente, gota a gota, dia a dia, passo a passo. Dia a dia, claro, né? Ó, dia é feminino, então não é masculino, então não vai acento grave de qualquer jeito. Passo a passo também é masculino, então não vai. Agora, cara a cara, frente a frente, gota a gota, tem assim, ó, a gente se sente super tentado a colocar um acento grave aqui. Só que, gramaticalmente, por serem expressões que têm substantivo repetido, eu não posso colocar. Tranquilo, amores, eu falei demais, né? Eu avancei aí na aula de vocês, perdão. Perdoem-me. Ficou alguma coisa que vocês não entenderam? Ai, Bruna, volta ali. Eu queria que tu explicasse de novo. Não tem problema. Vamos ver. Gostou, amor? Ai, que ótimo. Só não dá pra ver. Não dá pra ver. Ah, eu mando, pode deixar. Mando. Mando, pode deixar, mando sim, sem problemas. E outra coisa, gente, ali no fim dos slides tem, tem um monte de exercícios que eu ia fazer com vocês se tivesse tempo, né? Mas não dá tempo, então eu vou mandar os slides, aí vocês fazem os exercícios depois e qualquer coisa, peguem o meu telefone e me mandem dúvidas, tá? Sem problema nenhum, de boas. Fiquem bem à vontade. Eu vou colocar ali, a diva querida. Ai, a Lu! Eu vou colocar. Oi, amor, é tu hoje? Eu vou colocar meu telefone ali no chat. Então, é por isso que eu acho também, Ana. Eu acho super assim, ó, é muito mais fácil a gente entender o mecanismo. Por quê? Porque eu não vou decorar as regras e vou levar para minha vida inteira. Então, tu, amor, é. Eu que passei do horário. Ah, eu não vou decorar a regra, 17 regras de proibição de uso de crase e mais 30 e tantas regras de utilização de acento grave e levar para minha vida inteira. Então, é muito mais fácil a gente entender o mecanismo, por que que acontece, que daí a gente se vira em qualquer situação, né? Então, eu vou colocar ali o meu, quer ver? Meu telefone e se vou enviar o vou enviar o arquivo. E se vocês tiverem alguma dúvida, 988368354. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me mandar mensagem, tá? Sem problema nenhum. Estou bem à disposição mesmo. Tá bom, amores? Muito bom estar com vocês, brincar com vocês. E nada, minha linda. Eu que agradeço. Lu, boa aula, Mora. Cuide-se. Saudades de você. A gente só se encontra em. Jesus amado. Tudo perdido aqui. Não tem como eu mandar esse slide. Tá, eu mando pro Marcelo e peço pra ele mandar pra vocês, tá? Beijo. Beijo. Cuidem-se.